No Antigo Testamento, há algumas profecias que tratam acerca da habitação do Senhor no meio do seu povo. Essa casa de Deus, em forma de templo, seria um local de adoração e que receberia diversos povos diferentes. Uma dessas profecias está no livro do profeta Isaías. Ele diz o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. A profecia é, de certa forma, complementada por uma passagem do livro do profeta Ezequiel, que escreve assim: farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O povo de Israel já teve o tabernáculo e os grandes templos para celebrarem seus rituais, mas ambos foram destruídos. No entanto, os judeus acreditam que chegará o tempo de reconstruir o grande templo. Para eles, haverá o tempo certo indicado por Deus para a reconstrução, que ocorrerá junto com a chegada do Messias judeu. Por enquanto, a hora ainda não chegou para a completa reconstrução, mas os judeus acreditam que os fiéis também terão participação na obra. Ao invés de esperar preguiçosamente, é preciso preparar o terreno para o momento certo. É por isso que nos últimos tempos, alguns utensílios e outras preparações já estão sendo feitos em Jerusalém. O Instituto Templo é uma instituição que trabalha para que tudo esteja nos conformes quando chegar o momento de erguer o terceiro grande templo. Mas será que é preciso fazer algo tão antiquado quanto um templo para realizar sacrifícios? Israel está assim nesse local há milhares de anos e parece estar bem. Segundo o Instituto, todos os mandamentos precisam ser cumpridos, mesmo que o Messias judeu ainda não tenha vindo, como diz o sábio judeu Maimonides. Para ele, Deus não muda e nem anula qualquer um dos seus mandamentos dados na Torá, os primeiros livros da Bíblia. O Instituto afirma que, apesar de a nação de Israel viver sem o templo, atualmente se encontram como peixes fora d'água, sem o santuário. O local foi o escolhido por Deus para descansar sua própria presença e representar definitivamente a conexão entre a humanidade e o divino. O fato de todas as pessoas poderem ir ao templo para recarregar a energia espiritual, digamos assim, também é um grande motivo para a importância da reconstrução. Além disso, o Instituto interpreta que todos os profetas anunciaram que a construção seria refeita, o que vai inaugurar uma nova era de harmonia universal e paz. Com todos esses argumentos, a instituição foi fundada para seguir as leis da Torá acerca do templo. Mesmo que a reconstrução completa não aconteça nessa geração ou na próxima, a preparação está sendo feita. O Instituto Templo, de nome Machon Hamidash, em hebraico, foi fundado em 1987 em Jerusalém. O maior objetivo, claro, é restaurar o Templo de Deus no Monte Moriá, em Jerusalém. A organização arrecada fundos para essa obra e realiza diversas atividades que envolvem pesquisas, seminários, publicações e conferências que envolvem a temática. Hoje, esse conteúdo educacional já ajuda e treina pessoas para ocuparem a função de sacerdote. É preciso lembrar que diversas atividades que incluem os sacrifícios que vão ser realizadas no templo precisam de um grande treinamento. Segundo a lei dada a Moisés, os sacerdotes são aqueles responsáveis pelos rituais e precisam ser descendentes da tribo de Levi. Além dos objetos e a construção do templo, os sacerdotes precisam estar prontos para quando o momento das cerimônias chegar. De acordo com uma duradoura tradição mantida pelos judeus, as famílias descendentes de Levi e Arão passam os ensinamentos acerca do sacerdócio para seus filhos.
São eles que, com o treinamento do Instituto, poderão ministrar os futuros sacrifícios. O Machon Hamidash se esforça também para começar a restaurar e construir os utensílios sagrados que eram usados no templo sagrado. Os objetos que o próprio Deus mandou que fossem construídos podem ser vistos em uma exibição na parte judia da velha cidade de Jerusalém. Acredite, eles foram feitos seguindo rigidamente as especificações contidas na Bíblia. Até mesmo os materiais utilizados para a fabricação foram os mesmos das Escrituras e incluem ouro, cobre, prata e madeira. A organização considera os utensílios autênticos, longe de serem réplicas. Todos que já foram feitos estão prontos para serem usados no templo quando chegar o momento. Dentre os objetos expostos para exibição estão os instrumentos musicais tocados pelos levitas, a coroa de ouro usada pelo sacerdote mais importante, o sumo sacerdote, além dos recipientes usados nos rituais de sacrifício e de incenso. O Instituto considera que já conseguiu fabricar os 3 utensílios mais importantes para serem usados no templo. São eles: o candelabro de 7 braços, que é feito de ouro puro, o altar de incenso, também feito de ouro, e a mesa de ouro dos pães da proposição. Ademais, outros projetos buscam refazer o uniforme sagrado utilizado pelos sacerdotes, entre os quais está o uniforme do sumo sacerdote. Para fabricar as vestimentas desse sacerdote, chamado em hebraico de Kohen Gadol, foram necessários muitos anos de estudo e pesquisa. Algumas partes da roupa já estão prontas, entre elas a tzitz, o adorno usado pelo sacerdote na cabeça, o éfod, uma espécie de avental, e o shosan, o peitoral presente no uniforme. Tudo isso pode ser visto no Museu do Instituto Templo, lá em Israel. Para que esse trabalho seja feito, o Departamento de Pesquisa precisa trabalhar em conjunto com o Departamento de Restauração. Diferentes rabinos, estudiosos, cientistas e experts trabalham na pesquisa dos assuntos relacionados ao templo. Já o Departamento de Restauração faz o trabalho que vem das descobertas e pesquisas do Departamento de Pesquisa. Ferreiros, especialistas em ouro e prata, tecelões, especialistas em pedras preciosas, estudiosos da música, carpinteiros, pintores, artistas gráficos e arquitetos diversos participam dos trabalhos manuais ali feitos. Definitivamente, os membros do Instituto não poupam esforços para tirar do papel as ideias presentes na Torá. O rabino Israel Ariel, fundador da instituição, entende que todas as gerações de judeus são obrigadas a fazer tudo o que puderem para reconstruir o tabernáculo sagrado. Sua opinião é contrária à daqueles que acreditam que é preciso esperar a chegada do Messias judeu para começar a preparação. Ariel, que já foi o líder espiritual da cidade de Yamit, no Sinai, disse que quanto mais estudou, mais entendeu que são os próprios judeus e a falta de proatividade os responsáveis pela demora na reconstrução do templo. Em suas palavras, Deus não pretende que esperemos por um dia de milagres. Espera-se que hajamos. Devemos agir e cumprir o que nos foi confiado. Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preparar a reconstrução do templo sagrado e a renovação da adoração divina. Pode ser que o templo no Monte Moriá ainda não tenha começado a ser reconstruído, mas, se depender do Instituto Templo, tudo está pronto para a chegada do Messias judeu.